admission to the museum bar, not by way of unemployment. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Mil Crimers, tudo bom com você? Vamos começar. Tu quer começar com o teu recado? Depois eu faço os agradecimentos. Eu vou começar com o meu recado aqui, tá? Pode falar. Seguinte, a gente recebeu uma mensagem lá no Twitter esses dias de uma ouvinte falando assim, ó. Vocês deveriam ser mais iguais ao podcast X, que não dá opinião. Tipo, não é que não dá opinião, falou que são imparciais, né? Não sei o quê. Gente, e aí eu fiquei refletindo nessa mensagem aí dessa pessoinha iluminada. E aí, vamos lá. Primeiro que assim, não existe neutralidade, sabe? Todo mundo tem uma base ideológica. Uhum. Mas o que existe é você não dar a sua opinião. Tudo bem. Só que outra coisa que é muito problemática é quando você quer chamar a atenção de alguém. No caso, essa ouvinte querendo chamar a atenção do podcast que ela gosta, ofendendo o outro. Falando, vocês deveriam ser mais iguais não sei quem. Amada, isso é um desserviço pro feminismo, isso é um desserviço pra qualquer pessoa. Isso não é elogio. Você elogiar... Se alguém elogiasse o 1001 Crimes ofendendo outra pessoa, a gente tá de boa desse elogio. Você pode pegar ele e guardar no lugar de onde você tirou. Então, é isso. Meu recadinho de amor hoje. E como eu até já tinha comentado no Instagram para várias pessoas, cara, tem espaço para todo mundo, sabe? Não tem que ser igual aos outros. Exatamente. Tanto que muita gente escuta a gente pelo modo como a gente faz o podcast. Então, se você quer ouvir só uma pessoa contando história, sabe? Tem gente que tá fazendo isso. E eu acho que tem espaço pra todo mundo. Então, se você não quer ouvir, você vai escutar outras pessoas. Exato. E tudo bem, tipo, não é melhor ou pior, sabe? Exato. Tipo, é só diferente. Exato. É só que, cara, a gente gosta de dar nosso espetáculo aqui e pronto. E tipo, e é isso. O 1001 Crimes, ele é um ato político da nossa parte também, sabe? Exato. Ele reflete o que a gente pensa. Então, assim, não vai mudar, só vai piorar, tá? É isso aí. E então tá, vamos para os agradecimentos hoje para os nossos apoiadores, para o Vitor Hugo Oliveira e para a Brenda. E também eu quero mandar um agradecimento muito especial e um muito beijo para minha mamãe que escuta o podcast. Ela comentou, a dona Adriana, ela comentou que estava escutando, ela deixa acumular os episódios e depois vai ouvindo. Então, um beijo para ela, não sei quando ela vai ouvir isso, mas ela vai ouvir. Um beijo, dona Adriana. Então, gente... Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, não repara a bagunça. E um agradecimento super especial vai de novo para Darkside, porque esse é o outro episódio que a gente fez com o livro que eles mandaram pra gente, né? Eles mandaram pra mim o Killer Clown. Então, a gente usou de base esse livro, é muito legal, é muito completo e eu recomendo muito. Então, durante o episódio, a gente vai comentar algumas coisas, eu vou comentar algumas coisas do livro. E é isso. Tem mais algum recado? Não, só isso. Então tá, vamos pro episódio de hoje. O John Wayne Gacy, ele nasceu no dia 17 de março de 1942, em Chicago, no Illinois. Ele era o segundo filho do John Stanley Gacy e da Marion Elaine Robinson. O seu pai era mecânico e de reparação automotiva e também era veterano da Primeira Guerra Mundial. E a mãe dele era dona de casa. Os seus avós paternos, eles migraram da Polônia para os Estados Unidos. E o John tinha sobrepeso desde criança, ele não era nada atlético. Tem fotos dele bem pequenininho, assim, bem gorduchinho, bem fofo, cara. Que pena. Nossa, que é verdade. Horrível. Mas ele era muito fofinho. Ele era muito próximo das suas irmãs e da sua mãe, mas ele tinha um relacionamento difícil com o pai, que era alcoólatra e abusava fisicamente da esposa e dos filhos. Então, o pai dele bebia muito, e aí, quando ele bebia, ele batia em todo mundo, e que era o tempo inteiro, porque ele era alcoólatra, né? Era um vício. O Gacy raramente tinha aprovação do pai, ele sentia que não importasse o que ele fizesse, ele tinha o sentimento de que nunca seria bom o suficiente para ele. O pai dele menosprezava ele e chamava ele de burro e estúpido,
e sempre comparava ele com as irmãs, que na visão do pai dele eram certinhas e faziam tudo corretamente. Então, tipo, ele, apesar de bater em todos, o John era o saco de pancada e era o bode expiatório da família. Então, tudo caía mais sobre ele. Nossa, parece a minha família. Parece muita família, é muito triste, né, cara? É verdade. Bom, o Gacy, então, ele contou que uma das primeiras lembranças da infância foi ele ser espancado com um cinto de couro aos 4 anos de idade, porque tinha derrubado acidentalmente algumas peças de motor do carro que o seu pai tinha montado. Cara, imagina se isso ser uma das primeiras lembranças que você tem da tua infância. Nossa, Você e tipo apanhando. assim, 4 anos de idade, né, meu? 4 anos, cara, é muito criança, nem sabe o que tá fazendo. Exato. Em outra ocasião, ele foi atingido na cabeça com uma vassoura e chegou a ficar inconsciente da pancada. E quando ele tinha 6 anos, ele roubou um caminhão de brinquedo de uma loja do bairro. E aí a mãe dele fez ele voltar pra loja, devolver o brinquedo e pedir desculpa pros donos. Isso eu achei muito bom, cara. Tipo, porque ela não assim bateu nele, não fez mesmo. nada. Só falou, não, você vai lá devolver e pede desculpa. Isso é educar a É criança. assim que você faz, exatamente. Bom, a mãe então contou pro pai dele. E aí, claro, ele espancou o Gacy com um cinto como punição. Então aí já não tá certo, não. Não, e só da gente ver ali que ele tomou uma vassourada na cabeça. Nossa, tipo, cara. Que é isso, sabe? Então, depois disso, a mãe do Gacy, ela tentou proteger o filho dos abusos verbais e físicos do pai, mas isso só fez com que o Gacy fosse chamado de maricas e um filhinho da mamãe, e que provavelmente ele ia crescer viado. Essas eram as palavras do pai dele, porque a mãe estava tentando proteger, ele ia crescer viado. Que beleza. Nossa, cara. Ai, que bom. O manual de como criar um psicopata, né? Você bater na criança até... Já tá aí, já tá a receita, né? É. Já tá tudo certo aí. Em 1949, o pai de Gacy foi informado que ele e um amigo haviam sido pegos acariciando sexualmente uma jovem. O pai de Gacy o golpeou com uma navalha como punição. Mano, Cara, quê? É muita Tipo, violência, meu. Nossa. Cara, no mesmo ano, o Gacy foi molestado por um amigo da família, um empreiteiro que levava ele para passear em seu caminhão e depois o acariciava. O Gacy nunca contou ao seu pai sobre esses incidentes, com medo de que seu pai o culpasse. Óbvio, né? Cara, que triste. É muito triste, né? Na época da escola, ele recebeu orientação médica para não praticar esportes devido a um problema no coração. Na 4ª série, ele começou a sofrer apagões e foi hospitalizado algumas vezes por convulsões e, em 1957, o seu apêndice estourou. Seu pai achava que esses episódios eram só para chamar a atenção e acusou o filho de fingir tudo aquilo enquanto o filho estava internado. Cara, como que você finge um apêndice? Pois é, né? Tipo, nossa, vou pedir um atestado médico pro trabalho. Peraí, vou estourar meu apêndice aqui. Os médicos nunca chegaram a um diagnóstico conclusivo. Um dos amigos de Gacy falou sobre várias vezes que o seu pai o ridicularizou ou espancou sem motivo nenhum e que Gacy nunca tinha revidado as agressões do pai. Bom, em 1960, ele começou a trabalhar com política, como assistente do Precinct Captains, como chefe de jurisdição do Partido Democrático da Vizinhança. Nesse mesmo ano, ele se tornou candidato pelo mesmo partido, e aí o pai comprou um carro para ele, só que o carro estava no nome do pai dele, e o Gacy tinha que pagar de terminar o carro. Então, mensalmente, como se tivesse sido um empréstimo, ele tinha que pagar para o pai dele. E se o Gacy não pagasse, por qualquer motivo, o pai dele tomava as chaves do carro. Ele tentou fazer cópia das chaves, mas aí o pai dele só removeu a tampa do distribuidor do carro por 3 dias e daí ele não conseguia andar. E ficou lá parado. O Gacy comentou que nesse episódio ele se sentiu totalmente doente e esgotado. Cara, você imagina, né? O teu pai controlando tudo, velho. Por que vai dar um carro pra ele, então? Sabe, porque eu acho que ele... não dá, então, porra, é pra ficar nisso. É aquela passiva agressividade, sabe? De, tipo, querer ter o controle. Então, nesse dia que o pai dele, né, tirou a tampa do distribuidor, ele se mudou para Las Vegas
e aí ele começou a trabalhar com serviço de ambulâncias e logo foi transferido para trabalhar como atendente da Palm Mortuary, que era uma agência funerária. Enquanto ele trabalhava lá por 3 meses, ele dormia em uma cama atrás da sala de embalsamento e ali ele aprendeu a embalsamar cadáveres e chegou a confessar que uma vez ele subiu no caixão de um adolescente e o abraçou e acariciou por um tempo, antes de ficar em choque e ligar para sua mãe no dia seguinte. E aí ele perguntou se o seu pai permitiria que ele voltasse para casa. Como o pai concordou, ele voltou no mesmo dia para Chicago. E como ele nunca tinha completado o ensino médio, ele decidiu se matricular na Northwestern Business College, onde ele se formou em 1963. Pois é, ele falsificou o histórico escolar dele, né? E conseguiu... beleza, né, cara? Tipo... Ao menos tá querendo estudar, né? Sabe? E, sinceramente, a escola, né? Ensino médio, cara, né? Ele não tá falsificando diploma de faculdade. Até aí tá tudo certo. Exato. Tipo, tem muito... Eu vejo muito isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, você escolhe as suas matérias eletivas, né? Então, tipo, se você... Por exemplo, se você vai... Aqui no Brasil tem o vestibular, né? Se você vai estudar, sei lá, fazer uma faculdade de matemática, pra que você tem que saber, tipo, umas coisas de português que não precisa, sabe? Sim. Enfim, eu acho importante saber o básico, lógico, mas calma, ninguém precisa saber tudo de todas as matérias, né? Enfim. Bom, ele começou a trabalhar como trainee em administração na Numbush Shoe Company. E em 1964, ele foi transferido pela empresa para Springfield para trabalhar como vendedor. Logo, ele foi promovido para gerente de departamento. Em março do mesmo ano, ele ficou noivo de uma colega de trabalho chamada Marilyn Myers. Ele se juntou aos JCs, que era um programa de treinamento de liderança de uma ONG internacional sem fins lucrativos para jovens entre 18 e 40 anos. E ele chegou a ser nomeado homem-chave da organização, em abril de 64. Nesse mesmo ano, segundo Gacy, um de seus colegas do Springfield JCs deu bebida a ele e o convidou para passar a noite no sofá. Então fez sexo oral com ele enquanto ele estava bêbado. Aquela mamada no brother, né? Não é mesmo? Aquela... Acontece, né? Mamada Em 1965, o Gacy foi promovido para vice-presidente dos JCs e foi também apontado como o terceiro JC de maior destaque em todo o estado do Illinois. É muito doido isso, que ele, a vida inteira, ele foi envolvido com política, né, e então, tipo, ele era uma figura bem proeminente em todas as comunidades que ele morou, né, em todos os bairros e cidades, então ele sempre se envolvia com essas coisas, e aí quando pegaram ele, né, que as pessoas não acreditavam, porque ele era o cara legal da esquina, sabe? Tipo, isso é um traço de psicopatia, né? Depois de 6 meses de namoro, o Gacy e a Marilyn casaram em setembro de 1964. O pai de Marilyn comprou 3 restaurantes do KFC em Waterloo, Iowa. Waterloo fica em Iowa, desculpa. E os dois se mudaram pra lá, pra que Gacy administrasse os restaurantes. Tipo, mano, o cara comprou 3 KFC, velho. Isso é dinheiro, Toma né? aí de presente de casamento. Após se mudarem para casa dos pais de Myers, que foi desocupado para eles morarem, né? O Gacy abriu um tipo de clube no porão para os funcionários socializarem. E gostava de socializar somente com os jovens do sexo masculino nessas ocasiões. Novamente, né? A broderagem. Aquela broderagem, né? O Gacy dava bastante bebida alcoólica para os rapazes e caso eles recusassem, o Gacy alegava que era piada ou teste de moral. Muitos JCs dali eram envolvidos com trocas de mulheres, prostituição, pornografia e uso de drogas. Gacy se envolveu com muitas dessas atividades e fazia sexo frequentemente com as prostitutas dali. Político, né? É aquele negócio, né? Aquela fachada, né? E daí no fundo você vai ver, tá só rola putaria.
Eu tava vendo esse negócio das bebidas, né? Uma coisa interessante. O meu amigo, ele foi pro Japão e ele falou que direto no metrô, tipo, de manhã você via umas garotas bebaças, assim, caindo, tipo, mesmo assim, caindo. E isso é porque lá no Japão eles consideram essa cultura do happy hour super importante, assim, sabe? E tipo, se seu chefe te oferece uma bebida, você não pode falar não. Que eles Caralho, é tipo como se fosse uma desonra, tá ligado? Então, tipo, as minas acabam tendo que beber pra caramba, assim, é mó perigoso. caralho, meu, imagina. Desculpa desviar do assunto, me lembrei disso. Foi mal. Anedota interessante. Bom, o Gacy e a Marilyn, eles tiveram um filho que nasceu em fevereiro de 96. Oi, só em 96 não, né, gente? Não sei que ano que foi, mas a Shirley que escreveu isso aqui. E uma filha, foi em 66, não 96. Isso. E uma filha em 67. Esse período foi escrito pelo Gacy como perfeito, principalmente porque seus pais os visitaram em julho de 66, e aí o pai do Gacy se desculpou por todos os abusos que ele tinha cometido. Bom, tá, né? Tipo, pode pegar suas desculpas e enfiar no cu. Tipo, porque... quais as ações que ele teve depois de nada, né? Ele só falou, desculpa aí, qualquer coisa. E foi só isso. Desculpa aí qualquer coisa, toma aqui 3 anos de psicólogo pago. Aí a gente conversa. Aí tá certo. Bom, e aí em agosto de 67 ele cometeu o primeiro ataque sexual que se tem conhecimento da carreira dele, né? O Donald Voorhees, de 15 anos, era filho de um colega JC, e o Gacy atraiu ele para casa, prometendo mostrar filmes pornô, e aí ele embebedou o rapaz e convenceu a fazer sexo oral. Nos meses seguintes, vários outros rapazes foram abusados sexualmente por ele. O Gary não. O Gacy os fazia acreditar que ele tinha sido contratado para conduzir pesquisa científica com experimentos homossexuais, e aí ele pagava até $50 para cada rapaz. Chama gigolô. Daquelas. Não, e tipo, adolescente, né, cara? Qualquer outra possibilidade de ganhar dinheiro, eles vão aceitar. O que é ir lá Sim. e, sabe, chupar o cara por 50 pila? Ou deixar o cara. Eu acho que era isso que ele fazia, na real. Eu também acho. Em março de 68, então, o Donald contou ao pai que o Gacy tinha agredido ele sexualmente, e aí o pai informou imediatamente a polícia e o Gacy foi preso e foi acusado de sodomia contra o Donald e tentativa de agressão contra Edward Lynch, que tinha 16 anos. Naquela época, né, sodomia era um crime que eles usavam para incriminar homossexuais também. Então, tu vê até, não é só homofobia, mas também o machismo, né? Porque o homem não pode ser abusado, né? Então, Exato. Tipo, não é agressão sexual, é sodomia. Então, tipo... Ai, gente. Né? O Gacy negou veementemente e aí ele exigiu fazer o teste do polígrafo, que indicou que ele estava muito nervoso quando negou seu envolvimento com os meninos. E aí, em 10 de maio do mesmo ano, ele foi indiciado pela acusação de sodomia. Sei lá, né? Pois é. Cara, você vê, né? Eram adolescentes, meu, e ele tava abusando, e o que aconteceu? Não. É só um viado que tá tentando comer uns moleques, vamos deixar ele só acusação de sodomia. Gente, é um absurdo, né? E, tipo, ele já era, tipo, um tiozinho, assim. Um tiozinho não, vai. Tava lá com seus quase 30 anos, 30 e pouco, sei lá. Enfim, isso é pedofilia, né, cara? Os meninos tinham 16 anos. Uhum. Bom, em 30 de agosto de 1968, o Gacy convenceu um de seus funcionários, Russell Schroeder, de 18 anos, a agredir fisicamente o Donald para desencorajar o garoto de testemunhar contra ele. Gacy prometeu pagar a Russell $300 para atrair Donald para um lugar isolado, pulverizar uma espécie de gás de pimenta no rosto dele e então espancar o rapaz. Russell concordou e, no início de setembro, atraiu Donald para um parque municipal isolado e fez assim como Gacy tinha pedido. Donald conseguiu escapar e denunciar o ataque à polícia.
além de conseguir identificar o Russell como seu atacante. O Russell foi preso no dia seguinte e inicialmente negou qualquer envolvimento, mas acabou confessando a agressão e que tinha feito a pedido de Gacy. O Gacy foi preso e acusado por contratar o Russell para agredir e intimidar o Donald. Então, tipo, você vê que ele não é burro, né? Que ele sabe muito bem o que tá fazendo, né? E, tipo, não foi ele lá ameaçar, ele chamou outro moleque Exato. pra ameaçar ele, mas, né, ele foi esperto, mas nem tanto, né? Porque, né, no fim, o moleque entregou ele. Exatamente. Bom, em 12 de setembro, o Gacy recebeu uma avaliação psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico da Universidade Estadual de Iowa e 2 médicos o examinaram durante um período de 17 dias e concluíram que ele tinha, sim, um distúrbio de personalidade antissocial, que é um distúrbio que incorpora construções como sociopatia e psicopatia. Esse antissocial não é do jeito que a gente imagina, de tipo ser uma pessoa antissocial, de tipo isolada. Ele é antissocial de tipo não se envolver, não ter habilidades tipo para lidar com a sociedade, sabe? Fez sentido, gente? Sim. Desculpa. Bom, dificilmente qualquer tipo de terapia ou tratamento médico faria efeito. E o seu padrão de comportamento provavelmente levaria a repetidos conflitos com a sociedade. Além disso, concluíram que ele era mentalmente competente para ser julgado. Em 7 de novembro de 1968, Gacy se declarou culpado da acusação de sodomia em relação a Donald, mas não culpado pelas acusações relacionadas a outros jovens. Gacy afirmou que Donald é que tinha oferecido serviços sexuais e que ele agiu por curiosidade. Gacy foi condenado por sodomia em 3 de dezembro e condenado a 10 anos de prisão, a serem cumpridos na penitenciária estadual de Anamosa. No mesmo dia, a sua esposa pediu o divórcio, solicitando a concessão da casa e da propriedade do casal, a custódia exclusiva dos 2 filhos e pensão alimentícia. A corte decidiu a seu favor e o divórcio foi finalizado em 18 de setembro de 1969. O Gacy nunca mais viu sua esposa Marilyn ou os filhos. É interessante, né, que tipo, você poder pedir divórcio naquela época, seu marido tinha que ser um psicopata, né? Ou condenado gay. por sodomia. Tipo, Ou gay. Exato. Então, durante seu tempo na cadeia, o Gacy rapidamente ganhou reputação de prisioneiro modelo. Poucos meses depois da sua chegada, ele subiu à posição de cozinheiro-chefe e ele também se juntou à seção prisional dos JCs e aumentou o número de membros de 50 para 650 em menos de 18 meses. Cara, tinha uma lábia, né, meu? Nossa! Sim. Ele também é conhecido por ter garantido um aumento no salário diário dos reclusos no refeitório da prisão e supervisionado vários projetos para melhorar as condições deles. Em uma ocasião, Gacy supervisionou a instalação de um campo de golfe em miniatura no pátio de recreação da prisão. Por que não, né? Cara, até lá dentro ele estava sendo político, né? Sim. Você vê. Em junho de 69, ele solicitou ao Conselho do Estado de Iowa a sua liberação antecipada, mas o pedido foi negado. Aí, em preparação para uma segunda audiência de liberdade condicional, programada em maio de 70, ele concluiu 16 cursos do ensino médio e obteve seu diploma em novembro de 69. No Natal de 69, o pai do Gacy morreu de cirrose hepática, e aí, quando contaram para ele, ele caiu no chão chorando. Ele pediu licença supervisionada para comparecer ao funeral, mas o pedido foi negado. O Gacy recebeu liberdade condicional por 12 meses em 18 de junho de 1970, depois de cumprir 18 meses da sentença de 10 anos. 2 das condições de sua liberdade condicional eram para Gacy se mudar para Chicago para morar com sua mãe e toque de recolher às 22 horas. Então, além disso, o Conselho de Liberdade Condicional de Iowa deveria receber atualizações regulares quanto ao seu progresso. Aquela, né, falar quando vai viajar, quando volta, enfim. Nossa, impressionante mesmo, né? Ele ficar... Tipo, tudo isso que ele fez na cadeia, parece que ele ficou lá 10 anos, mas não, então, foram só 18 meses. 18 meses, cara. Nossa, muito sinistro isso, né? Uhum. Bom, após sua libertação, o Gacy disse ao amigo Clarence Lane que ele nunca voltaria para a cadeia.
e que se estabeleceria em Waterloo. Mas 24 horas após a sua libertação, o Gacy se mudou para Chicago para morar com sua mãe. Logo que chegou a Chicago, ele conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante. Em 12 de fevereiro de 1971, ele foi acusado de agredir sexualmente um adolescente, que alegou que o Gacy tinha traído ele para o seu carro no terminal de ônibus de Chicago Greyhound e o levou para sua casa, onde ele tentou forçar o garoto a fazer sexo. Mas o menino não compareceu ao tribunal e a queixa foi julgada improcedente. O Conselho de Liberdade Condicional de Iowa não soube desse incidente, que violaria suas condições de liberdade condicional, né? E 8 meses depois, em outubro de 1971, a condicional de Gacy terminou. No mês seguinte, os registros das condenações criminais anteriores de Gacy em Iowa foram selados. O Gacy comprou uma casa perto da vila de Norridge, em Norwood Park Township, com a ajuda de sua mãe. Lá foi onde todos os seus assassinatos conhecidos foram cometidos. Ele foi muito ativo em sua comunidade local e seus vizinhos o consideraram útil, pois sempre emprestava suas ferramentas de construção e tirava a neve da frente da casa da vizinhança de graça. Né? Ele ia lá, ajudava todo mundo. E entre 1974 e 1978, ele organizou festas anuais de verão, com a participação de centenas de pessoas, incluindo políticos. E eu aparentemente esqueci como que lê, né? Porque... Tá eu e você, a gente tá meio distraído hoje, lendo errado as coisas. Acontece. Ele era muito ativo na comunidade, né, cara? Muito. Em pouquíssimo tempo ele conquistava todo mundo, né? Ele tinha uma lábia muito grande, né? Ele conversava e conquistava as pessoas, assim, só conversando, né? Me lembra o Ted Bundy, quase. Assim. Parecido mesmo. Também, que era também envolvido com política, né, o Bundy. Sim, total. Então, em agosto de 71, pouco depois do Gacy e sua mãe se mudarem para casa, ele ficou noivo da Carole Hoff, que era divorciada e tinha 2 filhas pequenas. Eles tinham namorado no ensino médio e, na época, ela era amiga de sua irmã mais nova. A Carol e as filhas se mudaram para casa logo depois que o casal anunciou o noivado. A mãe de Gacy se mudou pouco antes do casamento deles, que aconteceu em 1º de julho de 1972. Essa casa existe até hoje. Não sei se é a casa ou se é o terreno, agora eu não consigo lembrar. Mas acho que é a casa. Existe até hoje e até esse tempo estava para venda. Então... Boa sorte com os fantasmas. Boa sorte, né? Para vender a casa, tá cheia de corpo. Uma semana antes do casamento, em 22 de junho, ele foi preso e acusado de lesão corporal dolosa e conduta imprudente. A prisão foi devido a uma queixa apresentada por um jovem que alegou que o Gacy exibiu o distintivo de xerife, atraiu ele para o carro e o forçou a fazer sexo oral. Essas acusações foram retiradas depois que o jovem tentou chantagear o Gacy. Ele falou, se tu me der um dinheiro, eu não vou depor e tal. E aí foi retirada a queixa. Sim. Em 71, ele montou um negócio de construção chamado PDM Contractors, que quer dizer pintura, decoração e manutenção. Então, com a aprovação do seu oficial condicional, ele podia trabalhar à noite para se comprometer com seus contratos de trabalho, e enquanto durante o dia ele trabalhava como cozinheiro. Então, inicialmente, a empresa realizava pequenos reparos, como redigir placas, despejar concreto e redecorar, mas depois ele passou a incluir projetos como design de interiores, remodelação, instalação, montagem e paisagismo. Em meados de 73, ele deixou o emprego de cozinheiro para se dedicar totalmente com o negócio de construção, e aí em 75 o PDM estava se expandindo rapidamente e ele trabalhava até 16 horas por dia. Em março de 77, ele se tornou supervisor da PS Systems, que era uma empresa especializada na reforma de farmácias e shopping centers também. E entre os sistemas de PA e PDM, ele trabalhou em até 4 projetos ao mesmo tempo e viajava frequentemente para outros estados. Grande parte dos funcionários do PDM eram estudantes de ensino médio e jovens. Nossa, lá vem, né? Tipo... Então, várias vítimas dele foram funcionários, né? Sim. E
Olha só como ele era. Eu ia falar talentoso, mas eu digo esforçado, né? Tipo, o cara foi cozinheiro, se deu mó bem, ele era mó membro ativo da comunidade, aí fez uma empresa de concerto e foi até, tipo, paisagista, design de interiores. Tipo, o cara, ele era um cara normal, assim, da sua vizinhança. Você passa por ele e você fala, mano, olha só esse cara aqui, ó, que bem sucedido, trabalhador, né? Esforçado, tudo. Pois é. O Gacy tornou-se ativo na política local do Partido Democrata, oferecendo inicialmente serviços para limpar a sede do partido gratuitamente. Ele foi recompensado pelos serviços comunitários, sendo nomeado para servir no Comitê de Iluminação Pública de Norwood Park Township e mais tarde ganhou o título de capitão da delegacia. Em 1975, o Gacy foi nomeado diretor do desfile anual do Dia da Constituição Polonesa de Chicago. Nossa, que dia específico, né? Bom, ele supervisionou o evento anual de 1975 a 1978. Através de seu trabalho com o desfile, o Gacy conheceu e foi fotografado com a primeira-dama Rosalind Carter, em 6 de maio de 1978. Inclusive, ela assinou uma foto e escreveu para John Gacy, muitas felicidades, Rosalind Carter. Gente, Que beleza. nossa. É tipo o Obama apertando a mão do Bolsonaro, tá ligado? Foda, cara. Bom, o evento mais tarde se tornou uma vergonha para o Serviço Secreto dos Estados Unidos, inclusive, né? Ai, gente, eu adoro quando o americano passa vergonha, sabe? Sim, cara. E daí, tipo, quando descobriram que era ele que. Bom, todo mundo ficou sabendo, né? Foi um negócio nacional. E aí, tipo, acharam a foto e tal. E a galera ficou. Com essa cara de bunda, né? E vó da primeira dama dando foto por um psicopata. Mas como é que ela ia saber também, né? Não tem como saber. Não tem como saber. O cara, ele, tipo, poderia enganar qualquer um, assim. Ele era muito bom nisso. Através da sua participação em um Moose Club, que é o local, né? Que era um lugar onde os membros levantam fundos e oferecem serviços voluntários. Tipo, constrói casa, né? Essas coisas. O Gacy conheceu um clube de palhaços chamado Jolly Joker. O Coronga tá aí. Cujos membros se apresentavam regularmente em eventos e desfiles de angariação de fundos, além de entreter voluntariamente crianças hospitalizadas. No final de 1975, o Gacy se juntou ao Jolly Jokers e criou seus próprios personagens, o Palhaço Pogo e Patches, o Palhaço. Ele atuou como Pogo em várias festas locais, eventos políticos, eventos de caridade e hospitais infantis. Como Patches, ele se apresentou na inauguração de lojas de seus clientes da PDM. O Gacy desenhou suas próprias roupas de palhaço e aprendeu a fazer sua própria maquiagem. Por esses motivos, ele é conhecido como palhaço assassino, e ele matava suas vítimas como se estivesse performando uma apresentação cheia de truques. Anos depois, durante uma conversa com detetives, Gacy discutiu seu trabalho como palhaço, dizendo que palhaços podem se safar de assassinato. Gacy era conhecido por usar a roupa de palhaço mesmo depois de uma apresentação e em várias ocasiões. Ele foi até o seu bar favorito, que chamava The Good Luck Lounge, usando seu traje de palhaço. Gente, que loucura, né, velho? Palhaço é medonho. Então, tem toda essa lenda, né, de que o palhaço assassino e tal. Tipo, ele não usava roupa de palhaço quando matava a gente. Isso aí é verdade. Mas, isso aí é coisa da televisão. Mas ele tinha feito o trabalho de palhaço. Tanto que quando pegaram ele fazia anos já que ele não fazia. Mas, no livro do Killer Clown, que inclusive ele foi escrito por 2 caras. O Terry Sullivan, ele foi o promotor que foi responsável, ele ajudou na investigação para pegar o Gacy. Quando a polícia começou a desconfiar dele, chamou ele, porque a polícia lá do lugar era um departamento pequeno, né? Eles não tinham experiência em caso, né, de assassinato e coisa, e aí eles chamaram esse cara,
E ele ajudou durante toda a investigação e no julgamento. Então é muito legal porque tem, assim, todas as observações dele, né, que participou de tudo. E o outro cara é o Peter Makin, que é jornalista, então, que ajudou ele a escrever. Não, pode falar, desculpa. E é muito legal que aí como eles conversaram com os policiais, né, que fizeram toda a investigação também, eles comentam que quando eles fizeram as buscas na casa, eles começaram, tipo, eles achavam, na parede tinha fotos de palhaços, sabe? Aí eles olham no sótão, tem tipo um sapato gigante de plástico de palhaço. Aí eles vão em outro lugar, tem coisa de palhaço espalhado pela casa inteira, sabe? É muito medonho, cara, é muito bizarro. Nossa, que bom que eu tô sentada no escuro aqui na sala. Nossa, que raiva. Você escuta um quick, é o palhaço andando. Para, Bruna, não gosto. Ai, vou até... Para! Inclusive, nesse livro é legal, no final eles têm uma... Tipo, eles falam todos os palhaços macabros famosos, né, da mídia e tal. E aí tem vários... Eu vou acender a luz. Puta que pariu, Bruna. Aí tem o Pennywise, tem o Joker, tem o... Bom, enfim, é os palhaços bizarros, né? Tava sentada aqui, ficou olhando pro corredor escuro, velho. Cada episódio a Fábio com medo de alguma coisa. E minha cachorra levanta a cabeça aqui do nada. Credo. Credo. Mas assim, então... eu não sei se você tem essa impressão, mas que tipo, talvez eu vá saber melhor mais pro final. Mas até aqui eu tenho uma sensação de que tipo, ele não era a princípio, né, ele não era assassino. Ele, tipo, era só um cara gay que tava reprimindo isso, ou bissexual, né, sei lá. Uhum. E, tipo, ele começou a matar as vítimas porque ele precisava... Ele não queria que as pessoas soubessem, sei lá. Eu vou falar daqui a pouco sobre a primeira vítima, e foi com a primeira vítima que ele percebeu que ele gostava de matar. Então era um negócio que estava adormecido nele. Ele já gostava de abusar, ele já gostava de violência, né, violência sexual. E acho que muito por ser reprimido, né, ele tem um negócio que você internaliza e aí quando sai com raiva, né, como se ele estivesse punindo ele mesmo por ser bissexual. E assim, cedo ou tarde ele ia matar alguém, sabe? Dá pra perceber com o tempo, assim, que ele percebe que ele gostou disso. Sim. E realmente é o resultado da vida inteira de abuso, né? Tanto na infância quanto depois ele abusando dos meninos que ele tentava pegar, né? Não, e essa repressão toda, né? Tipo, essa auto-repressão, né? De você não assumir quem você é, né? Tipo, e não só isso, a sociedade também. A sociedade. Cara? Muito triste, né? Bom, vamos falar sobre os crimes dele agora, então. Ele costumava propor sexo ou insistir em favores sexuais aos seus funcionários, e aí em troca de empréstimo de seus veículos, assistência financeira ou promoções. Chefe bosta, né, cara? É isso que eu ia falar. Quer ganhar dinheiro... O famoso chefe filha da puta. Vai ter que dormir comigo. Ele também afirmava possuir armas, e aí ele chegou a dizer para um funcionário chamado Arthur Patterson que, abre aspas, você sabe como seria fácil pegar uma das minhas armas e matá-lo? E como seria fácil se livrar do corpo? Fecha aspas. Nossa. Que beleza, hein? Aí ele já começa a despontar, né? E aí, em 73, ele e um funcionário adolescente da PDM, eles viajaram para a Flórida para ver a propriedade que o Gacy tinha comprado lá. E aí, na primeira noite na Flórida, o Gacy estuprou o funcionário em seu quarto de hotel. Depois de voltar para Chicago, ele foi até a casa do Gacy e o espancou no quintal. O Gacy disse para a mulher que tinha sido atacado por se recusar a pagar o empregado por trabalho de baixa qualidade. Bom. E agora... a primeira vítima de assassinato, vou contar para vocês essa história que é bem interessante e é muito triste. A primeira vítima conhecida do Gacy de assassinato foi o Timothy McCoy, que ele foi morto em 2 de janeiro de 72. O Timothy, a esposa, né, do Gacy e as enteadas, elas estavam viajando, e aí o Timothy estava em um ponto de ônibus em Chicago, esperando para continuar sua viagem de Michigan até Omaha. O Gacy parou e ofereceu uma tour de carro pela cidade para ele,
dizendo que o Timothy podia passar a noite em sua casa e ele o levaria de carro até o ponto de ônibus na manhã seguinte, quando ele ia seguir viagem. E ele aceitou. E aí o Gacy conta que quando acordou, ele viu o Timothy entrando no quarto com uma faca na mão, isso na manhã seguinte. Então ele pulou da cama e correu na direção do Timothy, que ergueu as mãos como num gesto de rendição, e nesse movimento ele cortou o braço do Gacy. O Gacy então bateu a cabeça dele contra a parede, e os dois brigaram até caírem no chão. E aí o Gacy pegou a faca e esfaqueou o Timothy no peito. Enquanto o Timothy agonizava no chão, o Gacy lavou a faca no banheiro do quarto, e aí ele foi até a cozinha, e ele viu que sobre a mesa da cozinha estava uma caixa de ovos aberta e um pedaço de bacon. A mesa estava posta para 2 pessoas. O Timothy tinha ido até o quarto sem perceber que estava com a faca na mão, e aí ele estava cortando bacon e foi com a faca até o quarto, e o Gacy achou que ia matar ele, ia roubar, e enlouqueceu e matou o cara. Foi muito no instinto que ele fez isso, né? Ele achou realmente que o cara ia matar ele, e, enfim. E depois disso, o Gacy enterrou seu corpo no porão. E aí, no porão, na verdade, não, era no crawl space, que eles chamam, né? Que é aquele espaço entre o chão da casa e o chão do terreno, né? Que tem um espaço, um vão. E aí ele percebeu com esse assassinato que ele sentiu prazer ao matar o jovem e que essa era a maior emoção de todas. Ele comparou com um orgasmo e que a partir disso que ele percebeu que era isso que ele ia ter que fazer toda vez que ele quisesse prazer. Vai na montanha-russa, meu filho. Então, né? Vai no parque aquático. Não vai não. Vai no baleia. Cara, procura um clube de BDSM, tá ligado? Qualquer Todo mundo tá aceitando, tá consentindo e tal. Mas realmente é muito curioso, assim, porque ele matou no instinto na hora ali. Claro que, né? Não foi no susto, né? No susto, né? Mas, tipo, o cara tinha se rendido, ergueu as mãos, enfim, e ele continuou. E aí só aí que ele percebeu que era isso que ele gostava. Eu acho que se não fosse isso, se não fosse esse cara acontecer tudo isso, ele ia ir progredindo aos poucos, sabe? E cada vez mais violento até matar alguém. Acho que ia demorar um pouquinho mais. Sim. Tipo, e outra, se você tá brigando com alguém, cara, você não vai enfiar a faca na pessoa do nada, sabe? Isso é muito sério. Tipo, é muito sério. Bom, em janeiro de 1974, ele matou outra pessoa. Um adolescente que até hoje não foi identificado, com idade entre 14 e 18 anos. Gacy o estrangulou e guardou seu corpo por dias em um armário antes de enterrá-lo no jardim. Fluidos corporais e de decomposição escaparam pela boca e nariz do cadáver e deixaram uma mancha no carpete da casa. Depois disso, Gacy passou sempre a enfiar pedaços de pano ou até mesmo a própria roupa íntima da vítima em suas gargantas, para evitar que acontecesse novamente. Nossa. Em 1975, o Gacy disse à esposa que ele era bissexual. Depois que o casal fez sexo no Dia das Mães daquele ano, ele informou que essa seria a última vez que eles iriam transar. Ele começou a passar a maioria das noites fora de casa, voltando apenas de manhã, com a desculpa de que estava trabalhando até tarde. A sua esposa observou o Gacy trazendo adolescentes para sua garagem e também encontrou pornografia gay, carteiras masculinas e cartões de identificação dentro de casa. Quando ela confrontou o Gacy sobre a quem esses itens pertenciam, ele informou-a com raiva de que a propriedade não era da sua conta. Gente, aí já virou o bichão, né? Aí já... Eu acho que, na verdade, ele não era bissexual, ele era gay mesmo. Eu acho que sim. Ele ele casou 2 vezes, né? Por obrigação social mesmo. Tipo, toda essa fachada que ele tem de cara legal da vizinhança. Porque ele deu um ultimato pra mulher, né? Não, nunca mais eu vou transar contigo, não quero mais saber de você. E aí ficou só com o menino. A Carole, então, ela pediu o divórcio em outubro de 75. E o Gacy concordou com o pedido de sua esposa, desde que a Carole continuasse morando com ele até fevereiro de 76, quando ela e suas filhas se mudaram para o seu próprio apartamento. Um mês depois, em 2 de março, o divórcio saiu.
Em julho de 75, o Gacy chegou à casa do Anthony Antolucci, um funcionário da PDM de 15 anos, quando ele estava sozinho, e aí ele alcoolizou o rapaz, jogou-o no chão e usou o truque da algema, que era um truque de mágica, né, com algema, enfim. Mas a algema no pulso direito do Anthony ficou folgada, o que permitiu ele soltar o braço após o Gacy deixar a sala. No que o Gacy volta, o Anthony consegue render ele, jogando no chão e pegando as chaves da algema e algemando o Gacy da mesma forma que ele tinha sido algemado. No fim, o Gacy consegue convencer ele que tá tudo bem, não sei o que, e o cara solta ele vai embora. E é isso. Ele só tentou e não conseguiu fazer nada. E em 26 de julho de 76, ele contratou o David Quinn, que tinha 18 anos, e aí em 21 de agosto o David se mudou para sua casa. E no dia seguinte o Gacy, vestido como pogo, convenceu o David a pôr as algemas enquanto ele estava bêbado. E aí o Gacy girou o David quando ele segurava a corrente que ligava as algemas e depois disse que pretendia estuprá-lo. O David deu um chute no rosto do Gacy e se libertou das algemas. Um mês depois, o Gacy apareceu na porta do quarto do David com a intenção de estuprá-lo, dizendo: David, você realmente não sabe quem eu sou. Talvez seja bom você me dar o que eu quero. Nossa. Pouco tempo depois disso, o David se mudou, deixou o PDM, embora ele trabalhasse periodicamente para o Gacy nos 2 anos seguintes. Nossa, que filho da puta, né? Cara. Então, cara, é muito doido isso. Ele se aproveitava do preconceito social, né? Sim. Porque quem desses meninos que ia denunciar? E as pessoas iam achar que eles eram gay também. Sim. E esse medo era muito maior do que o medo do Gacy, sabe? Então ele falou, não, vou só ir embora, deixa esse maluco aí que vai passar. Exato, e tipo, o Gacy, a gente começa a perceber como ele vai ficando muito mais violento, né? Bom, em 31 de julho de 1975, outro empregado de Gacy, John Butkovich, de 18 anos, desapareceu. No dia anterior, John havia ameaçado Gacy por conta de um pagamento atrasado por 2 semanas. Gacy admitiu ter atraído John para sua casa, enquanto sua esposa e enteadas visitavam sua irmã no Arkansas, dizendo que ia resolver a questão dos pagamentos em atraso. Mas Gacy enganou o jovem rapaz e conseguiu algemá-lo. Gacy estrangulou o rapaz até a morte e o enterrou sob o piso da garagem. Gacy depois admitiu ter sentado no tórax do rapaz por algum tempo antes de matá-lo. Nossa, cara, é muito pesado, né, velho? Ele torturava os meninos. Não era só matar, ele torturava mesmo. O carro de John foi encontrado abandonado em um estacionamento com a carteira do rapaz e com as chaves ainda na ignição. O pai de John falou com Gacy, que disse ter ficado feliz por ajudar na busca do rapaz, mas lamentou que ele tivesse fugido. Gacy foi questionado sobre o desaparecimento de John e admitiu que ele e 2 amigos seus tinham chegado ao seu apartamento exigindo o pagamento atrasado, mas alegou que eles foram embora depois que chegaram a um acordo. Durante os 3 anos seguintes, os pais do John ficaram ligando para a polícia e chegaram a ligar mais de 100 vezes, falando para eles investigarem o Gacy. Mas não aconteceu não, né, pelo visto. Não, porque ele só foi ser investigado depois, quando sumiu. A gente vai falar isso no próximo episódio. Eu não falei, né? No início vai ser em 2 partes. Mas que realmente é um caso muito grande, tem muitos detalhes. Tem muita coisa. Mas vai sair ainda essa semana, na quinta-feira, então vocês não vão ficar uma semana esperando. Exato. Ele só foi investigado quando sumiu um menino que era de uma família de classe média, né? E era um menino que, tipo, não tinha histórico de fugir de casa, sempre obedeceu os pais, sempre dava notícia. Então, tipo, quando sumiu um menino modelo da sociedade, aí que a polícia começou a prestar atenção e falar, não, vamos investigar esse cara. Então, enquanto tá sumindo o pobre, né? Todos esses meninos que trabalhavam com ele, às vezes tinham problemas, né, com a polícia, enfim, era adolescente delinquente, né? E aí, tipo, ele pegava muito menino no ponto de ônibus também, ele ia em boate gay, enfim. Uhum. Então, tipo, enquanto estavam esses aí sumindo,
E Tanto faz, né? tanto faz e ninguém dá bola. E também tem aquela que, tipo, muitos deles tinham fugido de casa, já moravam sozinhos, não tinham contato com a família. Então, assim, o Gacy se aproveitava de tudo isso, né, para fazer muitas vítimas. Então, durante tudo isso, o Gacy matou pelo menos 33 rapazes. Cara, é muito alto, é um número muito alto isso. É muita gente, cara. Muita gente. Ele, então, normalmente sequestrava suas vítimas da estação de ônibus Greyhound de Chicago. Algumas vítimas foram agarradas à força ou convencidas de que Gacy era um policial. Ele usava muito um distintivo falso. Ele muitas vezes carregava esse distintivo e também tinha holofotes no carro dele, que aí enganava os caras. E outros foram atraídos para sua casa com a promessa de um emprego no PDM ou uma oferta de bebida, drogas ou dinheiro para sexo. Dentro da casa do Gacy, seu modus operandi era dar ao jovem bebidas e drogas para ganhar sua confiança. E aí ele trazia um par de algemas para mostrar um truque de mágica. Ele algemava as próprias mãos atrás das costas e depois se libertava com a chave. Ele fazia esse truque escondendo a chave entre os dedos. Então ele se oferecia para mostrar para a vítima como se libertar das algemas, e aí, com a vítima algemada, incapaz de se libertar, ele costumava dizer: o truque é que você precisa ter a chave. Nossa. E aí ele começava a estuprar e torturar os seus cativos. Ele se referia a esse ato como o truque das algemas. Então ele normalmente se sentava no peito do seu cativo antes de estuprar e torturar. E aí os atos de tortura incluíam queimadura com charutos, enquanto ele sentava nas costas dos rapazes e os forçava a imitar um cavalo com rédeas improvisadas em volta do pescoço. Várias Nossa. vítimas foram arrastadas ou forçadas a entrar no banheiro, onde foram parcialmente afogadas na banheira, antes que o Gacy as revivesse repetidamente, permitindo que ele continuasse seu ataque prolongado. As vítimas geralmente eram atraídas sozinhas para sua casa, embora aproximadamente 3 ocasiões o Gacy tivesse o que chamou de dobros, que é quando ele matou 2 vítimas na mesma noite. Nossa. Cara, muita gente. Então, com exceção das primeiras e das últimas vítimas, todos esses assassinatos foram entre as 15 e as 18 horas. Ele usava também, para matar, ele usava um tourniquet, né, que no pescoço ele fazia, ele asfixiava, que, né, dá menos sujeira, né, não tem sangue, tipo, é mais fácil de limpar, caso alguém apareça na tua casa, né, você não vai ter sangue por tudo. E tem o vídeo que a gente vai postar também, quinta-feira vai sair o post, quando sair a segunda parte, que é ele mostrando para os policiais como que ele fazia o tourniquet, aí ele comenta que ele já tinha usado até um rosário para fazer aquilo, cara. Então, tipo, realmente, ele não... Sabe? E ele era muito sádico, né, cara? Muito sádico, cara. Ficar torturando os caras e revivendo eles e torturando de novo. Não, e esse negócio de, tipo, sentar no cara e fingir que... falar pro cara imitar um cavalo, sabe? Isso é muito sádico, é muito, muito sinistro. Esse lance aí que a Bru falou do torniquete, ele se referia como truque da corda. E ele frequentemente falava pro seu cativo ali, né, avisava, tipo, esse é o último truque. Após a morte, os corpos das vítimas eram tipicamente armazenados debaixo da cama por até 24 horas antes do Gacy enterrar sua vítima no crawl space, né, que é aquele espaço que a Bru falou antes ali, que inclusive no filme lá do Shyamalan, sabe, que é dos velhinhos. Nossa, cara, esse filme. Nossa, meu, que cagaça, velho, pelada correndo. Nossa senhora. Gente, assista a Visita, o nome. Eu achei muito legal. Assistam esse filme, é muito bom esse filme. Quando eu fui ver esse filme, eu nem sabia que era desse jeito. Eu achei, sei lá, né? Véi. Achei bom esse filme. É legal. Enfim, e ali ele derramava, nesse espaço, né, ele derramava cal nos corpos para acelerar a decomposição, e os corpos de algumas vítimas foram levados para sua garagem e embalsamados antes de serem enterrados.
Também para tirar o cheiro, né? O cal e esse Sim. embalsamento é para tirar o cheiro, porque eram covas rasas, né? Uhum. E, cara, ele era muito sádico, meu. Ele chama vários meninos que, tipo, eram funcionários dele. Ele dizia que ele tava com problema de encanamento, e aí eles chamavam os meninos pra cavar as covas, sabe? Eles não sabiam que estavam Nossa, as covas. velho. É horrível, horrível. Então, tipo, nossa. Ele era um monstro, né, cara? Ele é o legítimo monstro mesmo, porque é totalmente duas caras, né? De um lado Uhum. ele tem essa fachada de cara legal e que ajuda todo mundo, mas, tipo, cara, ele tem o outro lado que é completamente horrível. Assim, é um Tem, monstro mesmo. tem uma entrevista da irmã dele na Oprah, né? Inclusive, a Uhum. gente vai deixar depois pra vocês lá no post. Mas, tipo, quando você vê a foto, tem uma foto que ele tira junto com a irmã dele, tipo, minutos antes dele ser executado, né? Eu já dou spoiler aqui, tá, gente? Ele foi executado. Ele foi condenado à pena de morte. Mas, assim, minutos antes, ele tirou uma foto com ela. E, mano, você olha, parece, tipo, dois vozinhos, assim, É. sabe? Tipo, ele tá com uma cara mó de boa, tipo, não transpassa nada ali. Tipo, parece que você nem fala que daqui a pouco esse cara vai tomar ali a, sei lá, cadeira elétrica, injeção letal, sei lá que foi. Tipo, é muito. Ele é muito ator, né? Tipo, ele é Uhum. muito Muito dissimulado. psicopata, cara. Sim, Tanto total. que, bom, no livro, o livro começa com a última vítima, né? Que foi a que desencadeou toda a investigação. E é muito interessante porque os caras contam que quando a família começou a desconfiar dele e tal, o dono da farmácia, que era onde a vítima trabalhava e o Gacy foi, ele, tipo, não, mas o Gacy é um cara legal, sabe? Ele é Uhum. parceiro, ele é um cara muito gente boa. Tipo, eles não desconfiavam de absolutamente nada, cara. Nada, nada, nada. Porque de tão dissimulado que ele era. Foi até o fim, o cara legal. As pessoas se recusavam a acreditar que ele tinha feito aquilo. Que surreal, velho. E ele manipula até a polícia depois da investigação. Então, no próximo episódio, vamos contar que ele realmente é um filho da puta, sabe? Um Ele, psicopata. psicopata, ele tava até se divertindo com a polícia fazendo tocaia na casa dele. Uhum. Então, é isso aí. Bom, mas próximo episódio e a gente se vê É lá. isso, gente. Então, episódio que vem, a gente vai falar das outras vítimas e de como ele foi pego, a investigação e o julgamento. Então, é isso. Até quinta-feira. Trabalho para nós. Se você quiser nos ajudar, então, vocês vão receber 3 episódios essa semana. É verdade. Então, aí, se quiser nos ajudar, vai lá no site, bioinclinis.com.br, vai ter o botãozinho de apoio, para nos dar aquela força. E é isso, né? É isso. Tchau, até mais. Tchau, gente.